E então, irmãos e estudantes, Deus abençoe vocês. Eu quero tratar um assunto que é algo altamente importante para o prosseguimento de nossa fé, que é a pergunta, inclusive farei alguns comentários a respeito: somente a Escritura é válida? Só a Escritura ou não? E a questão é: de onde foi tirada essa afirmação e por que eu estou apresentando ela a você agora, estudante? Eu creio em um profeta. E aí vem a questão: alguém me disse, eu não creio porque o nome de fulano não está na Bíblia. Irmãos, e essa pessoa disse, eu falo só onde a Escritura falar e paro onde a Escritura parar. Esse é o solo da Escritura. Eu acho muito curioso, nenhuma outra matéria senão a Bíblia, né? E aí essas pessoas usam isso tanto para justificar a não leitura de mais nada, de outros livros ou de outras questões, ou então até mesmo de não se especializar, não dar ouvidos a outras pessoas. Se não é da minha igreja, eu não vou ouvir. E essas são questões que a gente vai tratar aqui agora. Ele disse, se não está na Bíblia, eu não creio. É a questão, se não está na Bíblia, eu não creio. A Bíblia prevê todos os tipos de casos? Cara, a Bíblia te dá todo o material suficiente para você ser capaz de julgar assim todas as coisas. E aí nós entramos em uma questão muito curiosa, porque algumas pessoas acreditam que a Bíblia tem que se atualizar, já que ela não trata e não versa de todas as coisas expressamente. Por exemplo, pode ou não usar maquiagem? Pode ou não usar chinelo? Pode ou não usar calça ou shorts? Essas questões. E aí eu digo para vocês, são questões menores que impactam sim, e que você, como cristão nascido de novo, já deve saber delas, porque são conduta. Do tipo, sobre usar maquiagem. Por que você quer usar maquiagem? Porque você gostaria de fazer uma tatuagem no seu corpo? E aí vem a questão, sendo que o corpo não é seu. Quando eu disse, nega-te a ti mesmo, não era uma brincadeirinha, não era só um pouquinho e outro pouquinho, não. Não estava aplicando isso, não, estava aplicando totalmente. Não é só a Escritura? Cadê o nega-te a ti mesmo? Tem aquelas pessoas que não, mas isso não quer dizer bem assim e tal, mas só a Escritura nessa hora que te convém não é totalmente, mas na hora que não te convém ou que é contra outra pessoa, realmente é só a Escritura. Eu vou dizer algo curioso para você. Os judeus dizem que o nome de Jesus não está no Velho Testamento. O nome de Pedro, e aí digo eu, o nome de Pedro, de Paulo, de Tiago, João, nenhum deles tinha o nome de Jesus ou o nome colocado no Velho Testamento. Assim como eu e você não tem um nome colocado na Escritura de maneira óbvia, de maneira escrita. Eu vou usar aqui lei seca, que é quem estuda muito para concurso ou questão de direito vai saber disso. Lei seca, está escrita ali, você olha aquela coisa, está escrito, você pode interpretar de qualquer forma que você quiser. Claro, só ilustrando, tá? Não venha com essa de, você está falando que pode interpretar a Bíblia de qualquer forma. Não. Estou falando para você que a lei seca está ali. Ela está dizendo isso, isso e isso. Essa é a questão, lei seca. E na Bíblia versa dos pontos mais importantes da fé. Como dito por São Pedro, olha, não é lícito que eu pare de cuidar da palavra, da pregação e vá servir a mesa. E aí tem a questão, onde é que São Pedro está vendo isso? Se São Pedro falou alguma coisa, tem que falar de acordo com a Escritura, não tem? Cadê a Escritura dizendo que ele tem que servir, ou que ele não podia servir a mesa, que ele podia fazer uma coisa ou outra? Cadê? Entende? Não é só a Escritura, porque quando a pessoa faz essa afirmação, ela começa a generalizar ela e aplicar em todas as coisas sem nem entender o que está realmente dizendo. Por exemplo, a crítica dessa pessoa era ao dizer, eu não creio em alguém que não tem o nome na Bíblia. Ou seja, essa pessoa diz, eu já procurei, esse nome não está na Bíblia. E aí vem a questão, o nome de Jesus não está na Bíblia. O ministério dele é invalidado por causa disso? Porque o texto escrito não está na Bíblia? A verdade é que toda a Bíblia, todo o Testamento tratava de
reconhecer quem ele era, das suas obras, o que ele faria, como eu me posicionar diante dele e o que eu faria quando ele chegasse, como encontrar essa pessoa que seria distinta dentre todas as outras, mas eu só reconheceria essa distinção se eu olhasse pela Bíblia. Assim como o meu nome, não está escrito na Bíblia, mas você vai reconhecer se eu sou cristão ou não olhando pelas Escrituras por causa da identificação. Como está dito agora, pelos irmãos, que aquele que conheceu a Cristo antes, assim como ele andou. E aí tem a questão, ande assim como ele andou. Onde está escrito isso na Bíblia? Onde está escrito no Velho Testamento? Esse mesmo tipo de crítica, irmãos, que você posiciona-se para ir contra outro irmão e dizer, eu só creio se estiver escrito na Bíblia, aqui em forma escrita, literal, o texto na lei seca aqui. É a mesma tipo de afirmação que um judeu vai fazer contra um cristão. Mas você não percebe, sabe por quê? Porque seu ego te impede de perceber. Seu ego vai te cegar e te fazer buscar apenas aquilo que você está disposto a ver. Entende? Só isso. E eu deixo claro uma coisa para você, é importantíssima. Minha opinião ficam de fora. Minhas ideias ficam de fora. Quando tudo isso contrastar com a Escritura, que morra minhas ideias, que morram meus pensamentos, entende? A Escritura prevalece sobre isso. A gente vai ver isso nos ordenamentos jurídicos e diz que a lei federal prevalece sobre a estadual e prevalece sobre a municipal. E etc. Tem coisas que, claro que a municipal tem momentos de versar também que a lei estadual não pode mexer. Mas veja só, a lei federal prevalece sobre tudo. A palavra prevalece sobre tudo. E eis a questão, né? Não há outro livro senão a Bíblia. A Bíblia prevalece sobre tudo. Todavia, eu não vou também dizer, claro, nunca alguém deve afirmar que existe outro livro ou outra questão que vá trazer o que a Bíblia traz, que eu possa substituir a Bíblia em matéria de fé. Mas claro que eu vou buscar referências. Se eu estudo história, eu busco uma maneira de confirmar aqueles fatos da Bíblia através da história e assim eu vou tendo mais conhecimento. Entende? Espero que sim, espero que sua mente esteja sim sendo aberta para que a gente possa avançar no caso. Olha só, o nome de Jesus não estava no Velho Testamento, mas todo o ministério, o que ele faria, o que ele não faria, como ele andaria, onde ele estaria, com quem ele falaria, tudo isso está lá. Está lá. Agora a questão, se você é só a Escritura e não crê em algo que esteja escrito, então você vai arrancar o ministério de Jesus dali. Você vai arrancar o ministério de Pedro, de João, de Tiago. E tem mais pessoas também, viu? Tem muito mais pessoas aí. De Irineu, Martinho, Columba, Lutero, Wesley. Porque não está escrito literalmente ali, não está escrito o nome de Lutero, né? Não está escrito seu nome também, inclusive invalide para a sua vida a Bíblia também, porque a ideia de sola escritura aplicada a você não te alcança. Agora, quando você aplica a sola escritura, ao dizer que não há outro livro, outra coisa, uma matéria de fé maior do que a Bíblia, quando está tratando da questão do protestar contra a Igreja Católica, que acredita e que fez seus concílios e diz: aquilo que nós colocarmos como credo, como dogma e for aceito pelo concílio é o que está determinado para a igreja, porque a igreja está acima da Bíblia. A Bíblia é um livro da igreja. Aí sim, aí você pode dizer, a Bíblia está acima da igreja, sola escritura. Aquilo que a escritura diz, versa mais do que o que a igreja diz. Porque pela Bíblia é que a igreja vai ser julgada, não ao contrário. Inclusive é pela Bíblia que a igreja deve julgar também. Então, quando eu ouço alguém que primeiro não concorda comigo, eu não vou invalidar essa pessoa só porque ela não concorda comigo, só porque ela não gosta de mim, só porque essa pessoa fala algo diferente do que eu vi ou algo diferente que eu nunca tenho ouvido, nunca tenho escutado. Eu não vou invalidar essa pessoa por isso. Tanto é que a Escritura diz, se alguém, Deuteronômio, né? Se alguém vier e falar no nome de Deus, eu devo escutar aquilo, guardar aquilo e esperar,
Porque se aquilo não for comprovado pelo tempo, é um mentiroso. Ele deve morrer. Aí vem a questão, eu devo matar ele? Não. Mas vem a questão lá, era um falso profeta. Ele já acabou com a questão, eu não vou acreditar nessa pessoa como um profeta. Entende? Agora, se alguém vem a mim e diz, eu sou um profeta, e não fala concordando com a Escritura, ou então fala contra a Escritura, se essa pessoa já fala contra a Bíblia, aí já tem uma questão muito doida, que eu devo analisar pela Bíblia. Claro, todas elas, desde a menor até a maior. Quando a gente imagina de novo a questão, tem que estar escrito totalmente na Bíblia? Se alguém traz uma palavra, por exemplo, vamos pegar o livro do profeta Isaías. O profeta Isaías leu aonde aquele que ele falou? O profeta Isaías viu aquilo aonde? Não, eu tenho que trazer referência de alguém, porque eu vi de alguém e tal. Não, pega o que o profeta Isaías falou, tá onde aquilo lá? Entende? Então, pega o que o profeta Ezequiel falou, tá onde? Pega os ministérios que vieram logo em seguida, tá onde, meu amigo? Tá onde? Pega ali os irmãos anteriores às leis de Moisés, tá onde aquilo lá que eles leram? Só a Escritura, só veio-se a colocar, ficar em evidência, virar a modinha, virar essa questão toda, quando se protestou contra a Igreja Católica. Inclusive, o solo da Escritura também já vence ali nos pais da Igreja, tá? Vence ali nos pais da Igreja. Por exemplo, se não me engano agora, talvez Atanásio, talvez alguém ali, dos pais da Igreja, algo que se deve referenciar depois, mas que ficou agora bem evidente, bem negrito, sublinhado, contra o protesto dos dogmas e rituais colocados pela Igreja, tratados como verdade pela Igreja. Aí nós pegamos os eventos agora e aplicamos. Poxa, se eu falar alguma coisa para você, irmão, você vai crer em mim? A verdade é, você deve examinar tudo pela Escritura, tá? Tá dito, examinar tudo, retende o bem, guardai as profecias. Agora, se eu não gostar de você, se eu não gostar do jeito que você se veste, você vai falar para mim, eu vou simplesmente ignorar? Irmãos, isso nunca foi só a Escritura. Outra questão. Por que eu estou falando isso? Eu disse que creio num profeta. Sim? E esse profeta, ele teria um ministério. E agora tem a questão, eu tenho que posicionar ele na Escritura. Eu vou ver o posicionamento dele na Escritura. Eu vou usar como referência a Escritura, claro, para julgar todas as falas dele. E se concordarem, aí eu vejo se é um profeta ou não. Por exemplo, aquela mulher no poço. Ela podia dizer só a Escritura ali? Ela disse ali. Era oral, forma oral, que se trazia o ensino. Ela podia dizer, não, é só de acordo com o que os meus pais falavam. Tá? Esse só a Escritura está mais ligado agora, principalmente agora, hoje, nesses dias. Está mais intimamente ligado ao seu grupinho. O só a Escritura significa o grupinho meu. Concorda com o meu grupinho. Não concorda com o meu grupinho, tá fora. Entende? Por exemplo, se você crê na Bíblia, irmão, isso já é uma crítica para mim, né? Fizeram essa questão para mim. Se você crê na Bíblia, por que você não guarda o sábado? E aí vem a questão, eu digo para vocês, eu guardo o sábado. Absolutamente. Agora vem a questão, mas você guarda o sábado do dia? Não. O sábado não foi feito para ser um dia, para sempre. Entende? Foi feito ali, dado como um memorial que você deveria cumprir. Viver aquilo, até que surgisse um resultado. Um dia especial. Um tempo especial. Agora vem a questão, né? Porque dia, hora, tudo são medidas de tempo. Medidas de tempo. Eu entrei no sábado. O sábado ele acontece, você entra nele e você nunca sai dele. Então esse é o descanso do eterno. Tá? Vem outra questão muito importante. Se você vai crer no homem ou não, né? Porque algumas pessoas dizem, tantas pessoas dizem. Porque todo mundo fica escandalizado, acha absurdo alguém dizer, eu creio no homem, olha só o que esse irmão fala, eu creio no que esse irmão fala. E essa pessoa fica escandalizada, porque é uma questão que me deixa assim meio sufocado,
Porque essas pessoas se escandalizam quando alguém de fora do seu círculo, alguém de fora vem e diz para ele: olha, fulano falou, eu creio. E essa pessoa fica: não, isso é heresia. Mas ela afirmando: não se pode crer no homem, maldito o homem que crê no outro. Confia no pastor, confia no seu pai. Entende? Então, quando você analisa essa questão, será que a afirmativa está dito para todo caso? Será que essa afirmativa vale para tudo? Se eu for no mercado e alguém me der R$3 de troco, eu tinha que comprar uma coisa de 2, entregar uma nota de 5 e tal, e o troco é 3, ele me entrega, eu vou ter que confiar nessa pessoa? Se eu fizer um acordo, eu posso confiar na pessoa? Se eu me casar, eu vou casar desconfiando? Entende? Então, quando eu pego essa afirmativa e aplico ela em vários elementos do dia a dia, eu entendo que, poxa, não é para essa questão, porque essa questão eu tenho que confiar. Não é para essa questão. Poxa, Jesus falou: olha, eu não digo que tire eles do mundo, eu digo que guarde eles do mundo. Guarde eles, porque estão no mundo. São Paulo diz: olha, se fosse para vocês parar de se envolver com esse tipo de pessoa, seria necessário sair do mundo. Mas, enquanto estão aqui, cuidado com aqueles que se dizem cristãos e não são. Quanto a esses outros, não é esse cuidado que eu estou dizendo, mas cuidado com aqueles que se dizem ser cristãos e não são, porque eles são má influência, eles se fingem ter verdade, mas eles tiram os outros da verdade. E vem a questão: como você vai saber se eu sou verdadeiro? Como você vai saber se você é realmente verdadeiro? Porque a Escritura não trata só de você julgar os outros, tá? A Escritura trata de você fazer o próprio julgamento constantemente e assim crescer e se tornar como Cristo. E a gente entra nessas questões com discussões ao invés de sentarmos e conversar. Irmão, você está me falando isso? Eu não concordo. Tudo bem, eu gostaria de ouvir isso. Mostra aqui. E aí, o mais curioso é que alguém pega aqui a Bíblia e diz assim: mostra aqui onde está escrito isso aí. Mostra aqui onde está escrito isso aí. O mais curioso é isso, porque você vê a pessoa, ela espera o quê? Um versículo, dizendo aquilo literalmente, de modo taxativo, de modo negrito e sublinhado, dizendo aqui, tá assim, 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 assim. Desse modo. E ela quer isso escancarado. Assim, eu quero esse aqui, assim. Ela não consegue conectar os pontos, ela não consegue, não tem tempo, na verdade. Ela não vem nem com tempo para entender. Poxa, vem cá, me explica. Me explica, porque eu li isso. E as mesmas pessoas do Sola Escritura são as mesmas pessoas que vão dizer: não se tira o verso do contexto. Oh, meu Deus. Tem aqueles que tiram também do contexto? Tem os dois casos. E qual dos dois está certo? Aquele que permanece com a palavra. Esse que está certo. A palavra está correta. Aquele que permanece com ela, permanece certo. Então, quando alguém diz: olha aqui, eu só creio se estiver escrito aqui, literalmente. Tudo bem. Você nunca vai acreditar no ministério de Jesus, tá? Porque o testemunho dos irmãos sobre Jesus só veio depois. Tá? O testemunho escrito de Jesus só veio depois dele. Antes de Jesus, tinha testemunho sobre o ministério, sobre o que ele faria, mas ninguém diria: essa é a aparência do Messias. Esse é o Messias. Isaías chegou a dizer assim: não tem a beleza e tal, etc. Mas quem poderia dizer? Na Escritura não está escrito nem a cor dos olhos dele. Como você poderia saber quem é Jesus se não por toda a profecia? É por isso que você pega toda a Bíblia. Ela tem que concordar completamente. Aí alguém diz: mas a Escritura tem contradições. Deixa eu te dizer, essas contradições fazem com que ela não concorde entre si. Ela tem um objetivo principal, que é apta para ensinar, redarguir, corrigir, exortar, entende? Julgar. E a questão está aqui. Se você não consegue conectar os pontos dela toda, não é um ponto, não é um verso, não é 2 versos que conectam, ela toda. Ela toda. De modo que é a soma de toda ela, um livro só, julgando uma coisa específica. Então, quando você diz: me mostra o verso, você está querendo ignorar todo o resto? Ou já vem sem vontade de ouvir? Por exemplo, ou se torna incapaz, né? Como disse São Paulo aos Gálatas: olha, eu já tenho pregado para você tanta vez, já estou falando com vocês de um modo aqui há muito tempo, mas vocês não crescem, já deviam ser mestres pelo tempo, ensinando uns aos outros, mas não,
Toda vez que eu tenho que apresentar a vocês, tenho que falar dos mesmos rudimentos, dos mesmos princípios da fé e vocês não avançam. Entende? Então, quando você diz toda essa questão, você ignora. Né? Quando você diz só onde está escrito aqui, eu quero ver. Diz, tem essa Bíblia aqui. Você deve manuseá-la bem. Toda ela. Deve manuseá-la bem. Porque a escritura que diz de um ponto, ela não está só ali. Por exemplo, quando quando São João vai falar sobre o batismo, ele cita São Pedro, vai falar sobre o batismo, ele está citando Joel está citando outras pessoas, Joel está citando toda a Bíblia, porque a escritura toda vem do Eterno, toda ela. Embora nós temos o testemunho de nossos irmãos sobre aquilo que o Eterno falou, concordando com aquilo que o Eterno falou, é toda a Bíblia ali. Ou seja, tanto que Pedro falou está também contido no livro de Isaías. E vem a questão, me mostra o verso. Irmão, se todas as coisas, é como diz São João no final do seu livro, o Senhor fez muito mais outras obras que não estão escritas nesse livro. Mas eu escrevi essas daqui para que vocês creiam. Para que vocês creiam. Existem muitas outras obras de Jesus que não foram feitas. Ficam desqualificadas ali só porque não está escrito. Não, ele perde o mérito só porque não está escrito? Não. Então, quando você não consegue nem ponderar a escritura, você também não entendeu o Espírito. Você também não é grande, você não é grande o suficiente. Mas eu vou julgar, é por isso que entra as heresias das coisas. Irmãos, as heresias das coisas vêm porque o homem continua com o pensamento do homem, limitado ao pensamento do homem. Mas está escrito que aquele que é espiritual discerne bem todas as coisas. Discernir significa, vamos pegar aqui um exemplo, né? Dissecar, você vai lá, disseca e entende como aquilo funciona. Discernir, ir ao cerne da coisa, ir na razão da coisa, entendendo como aquilo funciona para ser capaz de distinguir entre isso e isso, por que isso ou por que isso. Manusear bem a palavra. São Paulo, ele diz assim, retende o bem, examinai tudo. Ele era um estudante, tá? Ele estudou aos pés de Gamaliel. São Paulo, rabino, estudou aos pés de Gamaliel, rabino, doutor da lei Gamaliel, tá? E Gamaliel era membro do Sinédrio. Sinédrio era um juiz, é um tribunal. Gamaliel era doutor da lei e era jurista, juiz ali, julgava as coisas, tá? São Paulo também era um jurista, doutrinador. Logo, quando ele diz examinar as coisas, ele fala julgar todas as coisas. Ele fala, vem cá, vamos pegar a escritura. Tá, não está escrito aqui literalmente, não está na lei seca, então vamos nos costumes da escritura. Porque outras vezes você vê São Paulo dizendo assim, olha, guardai as tradições que nós temos ensinado. Ou então, olha pra gente que a gente é imitador de Cristo. Eu sou imitador de Cristo, é meu imitador. Ou seja, costume, referências. Onde está escrito na escritura literalmente aquilo? Só naquela vez que ele falou isso, e os irmãos poderiam dizer, eu não creio, São Paulo, no que você está falando, porque a sua palavra não está escrita. Oh, meu Deus, imagina, irmão. Imagina, você só pode falar, né? Hoje você pode dizer só a escritura, porque a escritura está escrita. Está escrita. Mas se não for pelo Espírito Santo, meu patrão, se não for pelo Espírito Santo, você não vai ver nada. Mesmo estando escancarado, porque muitos lêem a mesma palavra, muitos veem a mesma letra ali, muitas traduções, muitos estudantes, e como que vai saber qual é a verdade? A palavra permanece a verdade. Está escrito que seja todo homem mentiroso? E só a Bíblia é verdadeira? Eu disse no momento desse vídeo aqui sobre a ideia de crer ou não no homem. E vem a questão, né? Se for por crer só por estar escrito ou não, São Paulo seria reprovado, todos os irmãos seriam reprovados, nós não entraríamos na Bíblia. E aí vem a questão, vamos lá em Apocalipse. Apocalipse, João vê várias pessoas que não são judeus. Tá? Ele vê várias pessoas que tiveram seu sangue lavado, sua vida lavada no sangue do Cordeiro. E o anjo pergunta para ele, João, quem são essas pessoas? E ele diz, eu não sei, Senhor, tu sabe. E o anjo diz, são essas pessoas que foram lavadas no sangue do Cordeiro, uma grande multidão. E depois João começa a ver os judeus. Olha que curioso, os 144 mil. Quando pega essa questão, irmãos, ali na própria visão de João, ele não escreveu algo que o anjo dissela o que vê sobre a voz dos 7 trovões. Os 7 trovões falaram algo. Só porque não está escrito
Aquele algo que está falado ali, que foi falado ali, fica descartado porque não está escrito? Na verdade, aquela fala veio porque João viu o nosso tempo. E aquela fala foi dita no nosso tempo. Porém, João não precisava escrever, não podia escrever, sabe por quê? Porque não era para judeu. Não era para os judeus, era para os gentios. Entende? E aí vem a questão, João, não escreve, não manda para esse povo, não fala agora, porque é para muito tempo depois de ti, não é para agora. E aí nós temos a questão muito interessante, né? Se não está escrito ali, então é inválido? Não é inválido. Tanto é que houve um profeta e foi enviada essa palavra, conforme Apocalipse 10:7, que diz: mas no dia da voz do sétimo anjo se cumpriria todo o mistério de Deus. Se cumpriria a medida última que faltava para ir revelar a imagem daquilo que estava sendo formado, foi entregue nos dias da voz do sétimo anjo. Anjo é mensageiro, no dia da voz do sétimo mensageiro, tá? Então, onde está esse mensageiro? Onde está no Velho Testamento esse mensageiro? Onde está a visão de Apocalipse no Velho Testamento? Mas tem um pouquinho, um profeta em outro e tal, e no profeta a gente vê resquícios disso, né? Vê só umas pequenas fontes, e aí vem a questão. Vem cá, eu posso ser ignorante igual essas pessoas que dizem, eu quero que você mostre o verso aqui dizendo essa coisa específica, tá? Se você não é apto para julgar, irmão, você tem que ser apto para julgar. Tem que ser habilidoso em discernir as palavras, não só por um verso escrito. Você vai analisar todo o livro, e não desprezar nenhuma parte. Então, alguém poderia simplesmente dizer, não está escrito nesse verso literalmente isso aí não, tá? Aí vai perder toda a escritura, vai invalidar todo o resto e simplesmente morrer no meio do caminho porque não conseguiu avançar. Eis uma questão muito difícil e complicada. Claro, não é solo a escritura. Deixa eu dizer isso para você. Existem, claro, que não há outro livro maior do que a Bíblia. Não há outro livro, não há outra matéria de fé maior do que a Bíblia. Não há outra pessoa capaz de trazer esse julgamento senão o Espírito Santo. E não há outro Salvador ou Deus senão o Senhor Jesus Cristo. E várias outras doutrinas são acrescentadas nessa questão, e mesmo pelas pessoas que defendem só a Escritura. Entende? Porque quando você pega só a Escritura, eu tinha uma visão sobre isso, eu achava que a pessoa realmente tinha isso. Poxa, então que é uma pessoa aplicada na Escritura, né? Você como um juiz julgando as coisas, pegando a lei e aplicando cada caso em toda a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse. Não, vamos analisar tal assertiva, tal afirmação, tá aqui. Vamos analisar de Gênesis a Apocalipse, o que está sendo dito sobre ela. E se uma das Escrituras discordarem dessa questão, é uma inválida, é uma afirmativa inválida. E aí, eu pensava que era isso, só que aí quando vem a questão a gente vê, poxa, não é isso. Embora pudesse ser o pensamento da pessoa que trouxe primeiramente, né? Mas, como se vê agora, não é isso, irmão. Então, veja só, eu devo acreditar no homem ou não? Não. Só para o homem falar para você, nada deve ser feito só pelo que o homem falou. Eu retenho a profecia, eu guardo a profecia, eu examino tudo, julgo tudo, inclusive a pessoa que está me falando pela Escritura. Concordou com ela ou está falando contra ela, eu já consigo ver. Como disse São João, olha, analisa bem o Espírito. Se a pessoa é de Deus ou não, o Espírito dela vai mostrar se ela confessa Jesus Cristo em sua vida, porque está escrito que pessoas que veem, conhecem e afirmam que andou com ele, andam como ele andou também, que tem a mesma vida, que Cristo está em você, você deve andar com ele, dar os mesmos frutos. Então, poxa, é aí que você vai saber, vai pegar a Escritura, vai examinar. Esse é o ponto principal. Agora, quando alguém falou, se você não gostar da pessoa, simplesmente ignorar, não é o tipo de julgamento, tá? Porque você está considerando sua fala, sua ideia como se fosse sendo alguma coisa e não sustenta sua própria vida, porque até o seu pensamento deve ser julgado, como está escrito, né? Nega-te a ti mesmo. Veja só, se alguém vem falar para mim algo, eu vou examinar na Escritura. É meu dever como cristão examinar. Tanto é que São Paulo, ao pregar para alguns irmãos, até se você pesquisar dessa forma, São Paulo, ao pregar para alguns irmãos, eles aceitaram de bom grado a palavra e examinando todas as coisas para ver se era realmente assim. Examinando todas as coisas. Agora, esse é o ponto principal, irmãos. Creio no homem ou não? Está escrito, maldito o homem que confia no homem. Veja só, essa afirmação é aplicada em tudo? Não é. Agora,
Essa afirmação é aplicada naquele que traz uma verdade sobre a palavra. Se eu afirmar alguma coisa sobre Deus, aquela palavra tem que se cumprir, se é profecia, tem que estar de acordo com a Bíblia e jamais, em hipótese nenhuma, ir contra ela. Ir contra ela de modo nenhum. Então, se falou alguma coisa a respeito da Bíblia, seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso. Eu não vou considerar esse homem, não vou considerar o respeito que eu tenho a essa pessoa algo suficiente para que eu possa basear a afirmativa dele como totalmente verdade quando ele vai contra a Bíblia. Entende? Essa é a questão importantíssima de julgamento. Não posso julgar. Pode e deve julgar. Agora você não deve proferir sentença sobre alguém. Dizer, você vai para o inferno porque eu estou te mandando para lá. Cuidado com isso. Isso é uma questão muito curiosa, porque você vai ser medido com essa mesma medida. Então, você não pode julgar. Na verdade, você pode e deve. Só que quando usa esse julgamento, isso vai ser usado para você, porque a mesma medida que você usa com o outro é o que vai ser usado contra ti. Tá? Veja, quando vier algo que eu discorde, peguei na escritura, tive dúvida ainda, eu vou guardar aquilo. Eu vou afirmar como verdade ou idolatrar alguém? Não. Confia-se no homem quando o homem está de acordo com a verdade, com a palavra. Eu sei que é meu irmão, é cristão, eu confiei, eu examinei tudo, vi a vida dele, realmente, vi as palavras dele, realmente está de acordo com a Bíblia, eu vou examinar. Agora falta a última questão, esperar para ver acontecer aquilo. Ou esperar para ver se aquilo é rejeitado. Entende? Não rejeitar de primeira, não ver todas essas coisas, porque existem coisas sim, que se revelam de primeira, existem coisas que não. Mas a ideia de que tem que ver escrito lá o nome dessa pessoa, tem que ver o nome da vida, o jeito das coisas, os detalhes, várias coisas, isso é pedir demais. Ver também, como disse no começo de nossa conversa, a escritura não versa sobre saia, sobre brinco, sobre essas coisas, e as pessoas inventam um monte de ideias lá. Irmãos, se você já vivesse a ideia, a palavra principal, que é o nega-te a ti mesmo, não precisaria falar sobre brinco, não precisaria falar sobre saia, ou homem vestir roupa de mulher, ou mulher vestir roupa de homem, sobre mulher cortar o cabelo, não precisaria falar de nada disso, tá? Mas como você ultrapassa esse limite e quer saber o limite somente para ficar acima dele, então é necessário falar, e sim, vai se encontrar de acordo com julgamentos da escritura, claro, mas não ela versando especificamente sobre o caso. Isso não invalida também o juízo que está sendo colocado, porque você rejeitar a palavra, mesmo que não escrita, mas concordante com toda ela, significa que você soube a verdade e que desejou viver a vida de qualquer forma e que se torna como aquelas pessoas que disseram, nós não queremos a luz porque nossas obras vão ser manifestas, né? Como dito por São João no início do livro. Os homens rejeitaram ou amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más e não vieram à luz para que suas obras não fossem reveladas. Vê essa questão. A luz veio, a oportunidade veio. Você pode aprender agora, ou você pode simplesmente ficar na sua ideia e concepção de tem que estar escrito, tem que estar isso, tem que estar aquilo outro, e criar tanta dificuldade e não avançar hora nenhuma. Irmãos, Deus abençoe. Estudante, espero realmente que esse vídeo aqui tenha sido proveitoso, sinceramente, tá? Eu nem cheguei a falar sobre o profeta, nem cheguei a falar sobre a escritura, porque isso eu quero pegar com você um ponto mais estudado, tá bom? Esse aqui foi mais um comentário, mais uma conversa, para que a gente possa crescer juntos, estar mais alinhados quanto a isso, e também te ajudar quanto a essa questão do julgamento. Eu espero que na próxima aula, numa próxima oportunidade, a gente possa conversar a respeito disso. Eu posso te mostrar também no quadro branco, para a gente ir ilustrando os casos e pegando as escrituras também, porque esse você vai ver, não vai ter escritura, mas tem a citação delas. E se você é um estudante, leitor verdadeiro da palavra, porque um cristão sem ler a palavra e ainda quer não ser enganado pelo mundo, é curioso. Alguém que se diz ser cristão e ter medo de ser enganado pelo mundo, não lê a palavra, não busca, não ora, vive de qualquer forma, eu acho que não tem medo disso. Porque aquele que está molhado não tem medo de se molhar. Mas quando aquele que se engana, aí sim, esse que se engana acha que está seco e estando molhado, é complicado isso, né? Então, Deus abençoe você, irmão. Espero que você tenha acordado. Espero que essa conversa seja altamente proveitosa. Deus abençoe e até o próximo vídeo. Deixe o seu gostei, se inscreve no canal e já deixa também, ativa a notificação para que você receba os novos vídeos. Compartilhe isso com mais pessoas também, tá? Para que mais pessoas abram a mente e consigam julgar esse caso, consigam entender esse caso com a melhor ponderação, o melhor pensamento, uma liberdade que te torna apto e capaz para julgar as coisas, tá bom? Até o próximo vídeo.